Experiências profissionais, né? Chegamos aonde interessa e chegamos aonde as pessoas mais erram. Tá? Eu trouxe aqui uma ordem cronológica, né? Desculpa, cronológica não, uma ordem não, de utilização para facilitar. Essa é a mais comum. E, de novo, né? Quando a gente fala em comum aqui, em currículo, a gente não está falando em algo ruim. O comum aqui é o padrão. O padrão é o que a gente está acostumado a olhar. Então, eu pego um currículo, eu vou analisar já pensando que as coisas estão nesta ordem. Tá? Então, eu sempre trago aqui, primeiro, o nome da empresa na qual você trabalhou. Segundo, o período no qual você trabalhou. Cargo ou cargos que você ocupou. E aí eu vou falar um pouco sobre isso. Professor Tiago, posso aproveitar só para dizer que tem algumas perguntas e acho que diz respeito a esse item, acho que o senhor já aproveita e esclarece. Existe uma diferença no currículo de experiências profissionais para o jovem que está iniciando o mercado de trabalho, que muitas vezes não tem a experiência, para a pessoa de meia idade e para a pessoa acima de 55 anos que já tem uma grande experiência, se isso tem uma diferença na elaboração desse currículo? Sim. Dentro dessa visão, há sim uma diferença. Quando é um primeiro emprego, um jovem aprendiz, um estágio, a gente vai naquela linha que eu mencionei lá no começo. Ao invés de experiências profissionais, como não há experiências profissionais, eu coloco atividades curriculares, atividades extracurriculares, projetos dos quais eu participei. Tá? Quando eu tenho uma carreira em curso ou quando eu já tenho uma carreira mais consolidada, aí eu posso seguir esse padrão, né, me atentando aí a alguns aspectos, porque aí eu vou inicialmente olhar para o perfil da vaga. Tá? A gente tem, e acho que a ideia aqui é ajudá-los, né? Então eu estou de fato abrindo todo o cenário. Há cenários, e a gente pensa que nós somos avaliados por um entrevistador, ou talvez após a aprovação do entrevistador, você inevitavelmente acaba sendo aprovado por um gestor, e aí você está sendo avaliado por uma pessoa. Tá? E o nosso trabalho, inclusive, na Sofia RH é esse, é tentar tirar um pouco dessa subjetividade e tornar isso mais direcionado, né? Tornar isso mais assertivo através do dado. Porque o que acontece muitas vezes é pessoas de meia idade ou que já têm uma carreira muito consolidada e que por algum motivo não conseguem se recolocar naquelas áreas, mas obviamente precisam pagar conta, elas aceitam descer 1 ou 2 degraus para posteriormente subi-los. E para as empresas, eu particularmente enxergo isso como uma vantagem competitiva absurda, porque eu tenho um profissional que já galgou muito espaço, que já adquiriu muito conhecimento, né? É tarimbado, né? E que vai inicialmente entrar num cargo inferior, mas com conhecimento muito superior. Então ele entra num cargo menor, com uma remuneração menor, e me traz todo um know-how. Mas a gente sabe que tem muitos gestores, muitas empresas que não pensam assim. Né? E aí você tem a questão da superqualificação. Tá? Então, quando eu falo ler o perfil da vaga, é nesse sentido. Muitas vezes a gente formata o nosso currículo campeão, tá? Só que às vezes ele é campeão demais para o ego ou para a pessoa que está ali na tua frente. E aí isso é um problema. Então a gente tem que, esses mesmos degraus que a gente pensa em descer, a gente também às vezes tem que ponderar se não vale a pena descer no currículo também. Tá? E aí, novamente, a ideia e a sugestão de que vocês tenham mais de um modelo de currículo. Então eu vou ter o meu currículo campeão, eu preciso do meu currículo campeão, mas entendendo que há perfis ali que demandam uma humildade maior, humildade no sentido de omitir ali talvez alguns resultados, alguns cargos, algumas posições, eu acabo tendo que fazer para ter esse acesso. E aí na entrevista eu explico. Tá? Então sim, há essas diferenças. E aí o que vai defini-las? Né? A gente está num momento aqui em que não há contato nenhum. Primeiro, o perfil da vaga. Segundo, o tipo de empresa. Tá? Então, entra no site da empresa, dá uma olhada na cultura dessa empresa, nos valores dessa empresa, na identidade dessa empresa, porque aí você também consegue
ter uma estimativa se ela vai valorizar, se ela quer esse currículo campeão, se ela quer essa pessoa para somar para o time, ou se essa pessoa é uma ameaça para ela. Tá? E aí você vai ver o porte da empresa, você vai dar uma olhada, né? Hoje pelo LinkedIn você consegue ver o perfil dos colaboradores que trabalham nessa empresa, né? Você vai entender quais são as metas dessa empresa, e aí você consegue, inclusive, descobrir se vale a pena aceitar esses degraus abaixo ou não, né? Porque, às vezes, nessa pesquisa mais aprofundada, nem vale tão a pena assim né? Deixar de lado as suas conquistas para entrar numa empresa. Então, faz essa pesquisa e pondera. Vale a pena, não vale a pena, né? Porque aí fica muito mais fácil entender se ela merece você, e fica muito mais fácil entender se você está sendo assertivo com um ou outro formato de currículo. Respondida? Respondido. E tem aqui, como que faz quem não tem o ensino médio concluído? Tá. Coloca, aí a gente tem uma questão, tá? O ensino médio... Desculpa, professor, fazer duas que também disse. A pessoa que está entrando no mercado, jovem, que entrou na universidade, ela coloca o estágio conta, e o estágio tem que ser feito preferencialmente na área que ele pretende concorrer, é isto? Tá. Para ter afinidade, né? Legal, isso. Vamos lá. Primeira questão do ensino médio. Ensino médio incompleto. Você dá uma olhada no perfil da vaga, tá? Se ela exige o ensino médio completo, para otimizar suas chances, coloca só ensino médio. Tá? Se ela não considera, coloca ensino médio, e aí ao invés de colocar completo e incompleto, você vai colocar lá previsão de término. Tá? Então, ensino médio, término 2021, término 2020. Tá? E de novo, entre em contato com a empresa para tentar se apresentar também. Olha, eu não preencho esse requisito, a gente tem que ser sempre transparente. Eu não preencho esse requisito, mas aí você vai apresentar um pouco das suas competências, do seu desempenho, do seu trabalho, e aí eles vão avaliar se faz ou não sentido te chamar. Tá? Por que da transparência? Eu quero aumentar minha chance, eu quero chegar na entrevista. Mas se você não é transparente, esse aumentar a tua chance talvez te leve até lá, mas te leve até lá à toa. E aí você chega na entrevista, gasta condução, gasta tempo, dinheiro. Nesse tempo você poderia estar buscando outras coisas e não dá em nada. Tá? Então, coloca lá ensino médio, ao invés de colocar concluído ou cursando, não coloca nada, mas coloca lá um tracinho, previsão de término ano tal. Tá? E em relação ao estágio, sim, o estágio direciona. Tá? Pode colocar no currículo, poxa, eu fiz um estágio em psicologia organizacional, mas o meu sonho é psicologia hospitalar. E eu só consegui um estágio em psicologia organizacional. E agora? É uma experiência. Te trouxe conhecimento, te desenvolveu. Você coloca, tá? E aí você deixa em algum momento claro que o teu objetivo, né? Por isso que a gente tem lá o objetivo em cima, que o seu objetivo é psicologia hospitalar. E aí a intenção é que o selecionador compare, ele vai olhar ali objetivo, psicologia hospitalar. Experiência profissional, psicologia organizacional. Opa, não bate. Só que aí ele vai lá embaixo, e aí a importância dos cursos e certificados, porque ele vai lá embaixo e ele vê que os seus cursos e certificados estão todos na área de psicologia hospitalar. E aí ele consegue raciocinar e entender que, ok, essa pessoa ela está buscando desenvolvimento na área hospitalar, mas provavelmente não conseguiu a oportunidade. Tá? Então você coloca assim, ele é importante para você, ele te desenvolve, o estágio ele é uma inserção no mercado, por mais que não seja na área que você quer, mas é no segmento que você quer. Organizacional ou hospitalar, ainda assim é psicologia. Elétrica ou civil, ainda assim é engenharia. Civil ou tributária, ainda assim é direito. Então você coloca... E aí a pessoa ela consegue discernir, porque ela vê que o objetivo não bate com a experiência, mas os cursos batem com o objetivo. Professor, enquanto a pessoa está no primeiro ano do curso, ela também coloca o curso que ela está fazendo, o atual. Sim. Se uma pessoa está naquela empresa, um exemplo aqui de algum aluno, que coloca que ela trabalha já numa empresa há quase 7 anos numa área de ciências contábeis. E aí acabou gostando, entrou
no curso aqui, está fazendo a graduação de Ciências Contábeis. O conhecimento da prática mais a graduação, isso vai implicar numa uma carreira mais... e também, se no currículo, quando a pessoa vai ao seu currículo e pleiteia uma vaga menor do seu conhecimento, isso é um bom sinal para quem está avaliando, ou a pessoa acha que ela só quer entrar e daí ela vai querer ser uma grande competitora lá e não vai contribuir? Tá, vamos... Uma primeira do exemplo da contabilidade, né? É um mega diferencial. Eu vou, em termos de mercado, por isso que eu falo lá de oferta e procura, né? Imagino, falando em contabilidade. Então, digamos que você fez lá um curso de escrita fiscal, entrou no mercado, e é lá um auxiliar de escrita fiscal, é lá tem uma posição que não é de contador, ou que não é de ensino superior, mas tem 7 anos de bagagem. Me arrisco a dizer que você conhece tributação muito, muito bem, ao ponto de ter um acesso muito mais fácil, né? A transição, a ponte, a escalada para a função de contador ser muito mais fácil. Então, isso é uma vantagem competitiva muito grande. E são extremamente correlatas. E aí você, obviamente, vai vincular, vai falar, poxa, eu sou profissional da área contábil há 7 anos e estou me graduando nela agora. Né? E aí, obviamente, você vai ter um diferencial muito grande. As empresas vão querê-lo, porque você tem ali uma formação recém-concluída ou em curso, né, que te dá uma média de remuneração de início de curso ou de recém-formado, mas com uma bagagem de alguém que já tem um grau de senioridade bem elevado. Então, você tem um diferencial muito grande para entrar, de fato, na posição de contador. Então, sim, é um grande diferencial. A outra questão era em relação a... A pessoa pleiteia um cargo inferior à sua competência, à sua qualificação. A resposta é depende. Né? A gente chegou a conversar um pouco sobre isso hoje. Por isso que eu falei lá, né? Pesquise a cultura da empresa, vá no LinkedIn, veja os colaboradores, veja o currículo de algumas dessas pessoas, porque há sim cenários em que isso é uma ameaça, tá? E há cenários em que isso é uma vantagem. Né? E aí, por isso depende, não dá para te responder de forma pontual, né? Porque realmente há muitas variáveis. Cultura da empresa, porte da empresa, modelo de gestão, o gestor em si, né, enquanto pessoa, e a equipe também. Né? Será que ele, enquanto gestor, também tem essa função de avaliar como o candidato se enquadrará dentro daquele time? Então, a identidade do grupo também é uma variável. E aí, se você conseguir, né, alguns desses pontos são difíceis de mapear, mas se você conseguir mapear o máximo possível deles, você consegue ter uma estimativa de se isso é uma ameaça para a empresa ou se isso é um diferencial. Professor, uma outra dúvida que é bem comum, quando o pessoal coloca qual é a sua pretensão salarial? O que deve ser colocado, ainda mais nesse momento que o desemprego ficou muito evidente? Ótima pergunta. Pretensão salarial, na realidade, ela é uma estimativa da empresa para entender se você está atualizado, tá? Se você tem uma noção do quanto o mercado remunera naquela posição. Tá? Então, claro que ela também baliza a empresa a respeito do seu valor. Né? Vamos lembrar aqui que a relação profissional ela é uma troca. Né? Eu vendo os meus serviços para a universidade atribui um valor a eles e me remunera em cima desse valor. Tá? Assim como em todas as outras profissões. Né? Porque você tem ali profissões com altíssima remuneração. Por que o neurocirurgião tem uma altíssima remuneração? Porque se ele fizer uma bobagem ali, ele mata uma pessoa. Né? Então, ele vale muito. Eu preciso de uma pessoa que esteja motivada, que esteja bem remunerada, que esteja atualizada. Né? Então, é óbvio que eu precise oferecer condições para que ela consiga se manter dessa maneira. Então, a pretensão ela tem esses dois aspectos. Primeiro, balizar o seu conhecimento acerca do que o mercado está praticando. Né? Isso mostra se você está ou não atualizado. E segundo, dá uma noção de valor. Então, se eu tenho uma função, um cargo, no qual a média salarial é de R$4.000
né, e eu recebo um candidato que me pede 6, eu preciso ponderar, né, se ele, o currículo dele, será que ele passou muito tempo em uma empresa, recebeu muitos dissídios, será que ele não tem contato, será que ele é de fato super qualificado, será que ele tem um diferencial, ou será que ele está fora? Né? E a mesma coisa para baixo, se eu tenho uma remuneração média de 4 mil, a pessoa me pede 2, será que ela está preparada para aquele cargo? Então a pretensão ela baliza, né, o profissional ao conhecimento do mercado e ao valor que ele atribui a si mesmo. Então é importante pensar na pretensão também levando em conta o que o mercado pratica. Professor, alunos que perguntam assim, eu já ocupei outros cargos, mas não era registrada. Como comprovar esses cargos que eu ocupei no meu currículo? Tá. E a outra aluna pergunta também como inserir esse certificado dessas lives que são realizadas no currículo, se isso valoriza ou não. Tá. A primeira dúvida, coloca no currículo no mesmo formato que a gente está seguindo aqui, tá? A tela está aí para vocês, ó, no mesmo formato, não foi registrado, não tem problema. Você trabalhou em uma empresa, né, por um período, exerceu um cargo, tinha funções e responsabilidades. Descreva tudo isso, tá? E aí já para a gente também fechar essa parte da experiência, nas funções tenta colocar em tópico, tá? Não façam aquele texto absurdo que muita gente faz, escrevendo a sua rotina, entrava às 6, fazia isso, recebia... Não, tópicos, né? Então seja objetivo, coloque ali, né, o que você de fato exercia em termos de responsabilidade. Coloca como se fosse uma experiência CLT. E aí na entrevista você explica, né? O currículo ele não é um momento de explicar nada, o currículo ele é um momento de relatar. O currículo ele é uma etapa do processo seletivo onde há uma discriminação em termos comparativos entre uma vivência e outra. Então o currículo ele não deve explicar, contar a história, coloca ali como no mesmo formatinho da CLT. E aí você, obviamente, sendo chamado, você vai explicar que aquilo foi uma experiência sem registro e que aquilo pode ser comprovado. Aí você vai atrás de carta de recomendação dessa empresa, você passa o contato de alguém dessa empresa, tá? E aí, obviamente, a pessoa vai conseguir comprovar que você atuou lá. Parênteses. Terceira vez em que o network é importante. Saia com as portas abertas, né? Se você sai de uma empresa na qual você atuou de forma autônoma e não tem essa abertura para dar esse contato, para que falem a seu respeito bem, aí complica um pouco a situação. Mas coloque lá como se fosse uma função como qualquer outra, ali, CLT ou não, você exerceu, você aprendeu, você se desenvolveu.